Saúdo-vos na gloriosa e bendita paz do Senhor. Amém. Essa paz que nós sabemos excede a todo entendimento. Louvado seja Deus. Jesus está na casa? Perguntarei de novo. Jesus está na casa? Louvado e engrandecido seja o santo e glorioso nome do Senhor nosso Deus. Quando Ele está na casa, e não me refiro aqui ao templo, ao ambiente, mas quando Ele está morando em tua casa, porque Ele disse: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas Ele disse também: aquele que me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morar. Louvado seja Deus. Então, por isso a pergunta, continuando o cântico que as irmãs acabaram de apresentar ao Senhor: Jesus está na casa? Quando Jesus está na casa, pastor Emerson, não há problema que não seja resolvido. Não que os problemas não apareçam, não que os problemas não se manifestem, mas o Senhor estando na casa, Ele resolve. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome para sempre. Mas não é esse o assunto, é somente para continuar esse cântico tão maravilhoso. Louvado seja Deus, que as irmãs acabaram de entoar. Nós ouvimos aqui na leitura da abertura do culto, chamada leitura oficial, a leitura do Salmo 146, 10 versículos. E o salmista inicia este salmo dizendo: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Então ele fala: louvai ao Senhor. Vocês que estão ouvindo, vocês que têm conhecimento de quem é o Senhor, louvai ao Senhor. Mas depois ele volta para si mesmo e fala: ó minha alma, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a alma é a sede dos sentimentos. Eu estou triste, é porque tenho alma. Se eu estou alegre, é porque há alma em mim. Louvado seja Deus. Mas se eu estou triste, o Senhor convida a minha alma a orar. Quem estiver triste, ore. E quem estiver alegre, cante louvores. É o que nós já fizemos aqui. Cante louvores. Não é somente cantar, mas é louvar. Cantar para alguém especial, superior, magnífico, glorioso, a quem todos nós devemos louvar. Louvado seja Deus. Minha alma, sede do sentimento, louvai ao Senhor. Minha alma, aonde são administrados e guardados pensamentos, sentimentos, desejos, propósitos, projetos
Minha alma, louva o Senhor, glorifica o Senhor, reconhece o Senhor como proprietário de ti mesma, ou de ti, ou de mim, ou da minha pessoa, minha alma. Reconhece que o Senhor é o proprietário. Reconhece que o Senhor é o dono. Reconhece que o Senhor é aquele que dirige os passos. Reconhece que o Senhor é aquele que abre os caminhos. Reconhece que o Senhor é aquele que prepara o que eu desejo, o que eu pretendo, o que eu busco, e Ele atende, Ele responde a todos aqueles que colocam nele a sua confiança. Louvado seja Deus. Se a minha confiança está posta no Senhor, com certeza, pastor, eu não vou me colocar diante dele para tratar de algo que lhe desagrade. Mas quando me colocar na sua presença, já vou me colocar na condição de adorador, de alguém que está ali para louvá-lo. Louvado seja Deus. Para adorá-lo, para glorificá-lo, para reconhecê-lo como Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da minha família, Senhor das propriedades que Ele me concedeu para administrar, Senhor do entendimento que Ele me deu, da inteligência que Ele me deu para me tornar capaz de cursar uma faculdade, me especializar em uma área de ensino. Aqui temos doutores médicos, temos doutores advogados, é uma maravilha. Mas esse que estávamos falando, nem o colegial completou. Isso é bom? Não, não é. Mas cada um recebe de Deus, e desde os 21, quase 22, pela graça do Senhor, que Ele me resgatou, recebe de Deus uma direção. Uns são direcionados para estudar, se especializar, fazer doutorado, fazer mestrado, fazer pós-doutorado. Eu tenho um parente que já está no 3º pós-doutorado. Meu Deus do céu, como aquele homem vai para a França, vai para o México, vai não sei para onde, fazer mais um doutorado, outro doutorado e outro doutorado. Está errado? Não. Se alguém assim pode, se alguém assim tem esta direção, porque não é só a questão de poder, no sentido de ter a liberdade, no sentido de ter o recurso, mas a direção. Se Deus dirige, faz, se especializa. Louvado seja Deus. Porque aonde Ele te colocar, no meio de outros doutores, outros mestres, Ele vai te usar, assim como usa o operário que trabalha numa máquina, que mal sabe às vezes escrever o seu nome. Ele vai te usar. Louvado seja Deus. E Ele precisa do faxineiro. Eu já fui faxineiro, e não foi por pouco tempo. Ele precisa do faxineiro e Ele precisa do pós-doutor. Para quê? Para fazer notório a sua palavra. Para trazer aos ouvintes, que de bom grado assim o aceitarem, a proclamação do Evangelho, que é poder dele mesmo para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus, ou de todos os homens, mas fica restrito só aos que creem, porque se não crer, não tem parte. Mas então, ainda o salmista. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Louvarei ao Senhor durante a minha
vida. Espera aí, pastor. Mas daqui a pouco eu vou para casa? Chega lá, eu vou ler alguma coisa, ou eu vou conversar com alguém, ou eu vou descansar, simplesmente. E é durante a vida que tem que louvar? Sim, porque não é somente quando eu abro a boca para dizer glória a Deus, não é somente quando eu canto ao Senhor, oxalá seja um cântico novo, né? Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Louvado seja Deus. Está cantando, está louvando. Está dormindo? Ei, pastor, o senhor também está sendo muito exigente. Está dormindo? Está louvando. Sabe por quê? Porque antes de adentrar ao terreno do sono, à área do sono, você se ajoelhou, o senhor se ajoelhou, a senhora se ajoelhou, orou, adorou, e pediu: Senhor, dá-me uma noite de sono tranquilo. E aí lá no meio do sono, começa a sonhar que está cantando, que está louvando, louvado seja Deus. E quantos acorda batizado no Espírito Santo quando ainda não era? E esse que vos fala teve essa experiência. Louvado seja Deus. Acorda falando em línguas estranhas e à noite no culto o Senhor confirme aquela bênção. Louvado seja Deus. Por quê? Mesmo dormindo, não estamos ausentes do Senhor. Mesmo dormindo, Ele está a contemplar as nossas vidas. E se a minha alma, ó minha alma, louvai ao Senhor. E se a minha alma foi dormir no propósito de louvar o Senhor, mesmo durante o sono, o Senhor proverá meios para que isso aconteça. Alguém duvida? Louvado seja Deus, porque não, né? E se eu fosse daqueles que gostam de... Quem crê nisso? Mas não precisa isso. Não aprendi assim. Mas tudo bem, os que fazem, que façam. Amém, glória a Deus por isso. Mas aí, terminando aqui, Jesus, olha só. Terminando aqui o verso 10. Tem os outros todos os versículos, mas para não sair desse assunto tão importante, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor. O apóstolo São Pedro, deixa eu pedir para a mocidade me ajudar aqui, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7, quem achou rapidinho aí? Primeira epístola de São Pedro 1 e 7. A prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, se ache em... Parece que nem todos ouviram. Se ache em louvor. Oh, Jesus, mas que prova, mas que dificuldade. Meu Deus, que aperto, eu não suporto mais. Louva a Deus.
Louva a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo aperto, eu te agradeço pela aflição, eu te agradeço pela dificuldade, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um cuidado especial para com a minha vida, eu sei que o Senhor está atento, e eu sei que a tua palavra diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Oh, glória a Deus! Então, por que lamentar por causa da aflição? Por que lamentar por causa da enfermidade? Alguém me encontra, como o senhor está? Eu falo, velho, cansado, mas caminhando. Louvado seja Deus. Velho, cansado, mas caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? O salmista, como o assunto aqui é salmo, né? Salmo é uma riqueza inexplorável de conhecimento que tem nesse livro. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, ainda o louvarei. Hoje eu estou em aflição, hoje eu estou em angústia, não dá vontade de cantar, não dá vontade de louvar, é só lágrima. Oh, meu Deus, é quase um desespero. Mas espera em Deus, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja Deus. Ainda o louvarei, mesmo que pareça que não há mais expectativa. Foi falado aqui da expectativa. Não há mais expectativa de melhoria, não há mais expectativa de alcançar um livramento, não há mais expectativa de solução. Mas por que te abates? Por que te perturbas em mim? E é alma, né? Já que estamos falando de alma. E ele está falando com a alma. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja Deus. Ainda o louvarei. O pastor ainda tem coisas para fazer aqui hoje, e amém por isso. Mas, Salmo 103. 103. Ajuda aí, mocidade. Verso 1, 2 e 3. Por que, mocidade? Porque está aqui mais perto. Amém. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo. Oh, que aperto, hein? Hein, presbítero? Com essa palavra aqui tão avivada, avivalista. Louvado seja Deus. Que aperto. Tudo, né, pastor? Tudo. Que há em mim. Corte do cabelo. Oh, pastor, hoje não é dia de doutrina, não. Mas amém, é a palavra de Deus. O tipo de sapato. Olha, já sabemos que é tudo. O que eu falo, o que eu faço, o que eu trato, o que eu prometo, tudo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque eu não posso me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Imagine um jovem tirado do candomblé, espiritismo. Nada contra as religiões afro, não é isso não. Cada um tem a sua preferência. E naquele tempo era a minha. Mas o Senhor me tirou de lá. Louvado seja Deus. O Senhor me tirou de lá. E quando me tirou,
eu descobri que estava sendo conduzido a uma situação que eu não podia mais suportar. Ligeiramente, por 2 vezes, a oposição colocou na minha mente o desejo de suicídio. Tal era o aperto e a falta de uma aproximação de Deus. Conhecer a Deus porque existe, conhecer a Deus porque alguém fala, mas não ter contato, não ter aproximação, não ser um daqueles que louva ao Senhor, não ser um daqueles que sabe que o Senhor tem beneficiado a sua alma, Ele tem redimido a sua vida. Como diz aqui o Salmo 103, da perdição. E aí, no limiar dessa situação tão caótica, o Senhor Deus nos permitiu ajoelhar na beira daquela tarimba, num barraco de madeira feito com resto de material de construção. Aquele ali trabalha na construção, sabe como é que é? Quando sobra lá na obra que não tem mais utilidade para a obra, então se joga no entulho. E aqueles restos foi utilizado para fazer aquele barraco. E ali dobrei os meus joelhos e pela primeira vez não fiz uma reza ou qualquer outra devoção, mas clamei a Deus em nome de Jesus Cristo com as palavras que brotaram no meu coração. E o Senhor Deus deu a receita imediatamente após eu ser tomado pelo sono. Falei no instante, Deus fala no sono. Fui tomado pelo sono, e aí, durante o sono, e depois que acordei, continuou, o Senhor dizia o que eu deveria fazer. Outro dia eu conto. O que eu deveria fazer para sair daquele emaranhado, daquela situação tão terrível, tão terrível. E eu obedeci, segui a orientação do Senhor, e posso hoje cantar, até aqui me ajudou e nos ajudou o Senhor. Jesus, deixa eu terminar. Meu testemunho teria que ser, tomar muito tempo aí dos irmãos, não ficaria cansado para ouvir detalhes. Mas então, bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida, diz o verso 4, da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. Enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Louvai, vale a pena. Ele é digno de louvor. Louvado seja Deus. Não só cantando, mas caminhando, pensando, vê aquele pensamento muitas vezes é como uma seta, vem aquele pensamento negativo, aquele pensamento obscuro, aquele pensamento maligno, repreende em nome do Senhor e pensar em coisas boas, porque já dizia Paulo, pastor, tenha paciência comigo, já dizia Paulo, louvado seja Deus, se há algum louvor, não vamos sair do louvor, né? Se há algum louvor nisso, pensai. Agora eu deixo para vocês descobrirem aí onde está escrito, viu? Se não descobrirem, podem perguntar que eu falo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, não somente os que já estão louvando, mas principalmente aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, mas que nesta noite o Senhor Jesus Cristo está pronto para te receber como adorador, para louvar o seu nome, glorificar e bendizer. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Maestro 570, orquestra, glória a Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aleluia. A igreja louvando, mas orando. Nós vamos cantar esse hino 570. Aleluia. E faremos o apelo, o mais importante convite que alguém pode receber nesta terra, nesta vida. É o convite que vem da parte de Deus. O Espírito Santo falando ao teu coração. Não queres tu aceitar Jesus? Aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Enquanto a igreja louva, eu faço o apelo nesta noite. Quem quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Aleluia! Entregue sua vida a Jesus nesta noite. Não há o que ter vergonha, timidez. Jesus te ama, Jesus te chama. Meu amigo, Ei, nós vamos orar por você. Você vai sentir a paz, como no relato testemunho do pastor Martins. Aleluia. Vem. Aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador nesta noite. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso do rio jorra quando ouviste falar de Jesus. Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Oh, Espírito de Deus, Hoje Cristo te quer libertar. tens manchado tua alma e não pode
semblante de Deus. Só os crentes e corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, chegou tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Bem pianinho, a orquestra bem piano. Pois decides deixar Deus pecar e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante na luz. Aleluia! Meu amigo, tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu faço mais esta vez o apelo. Você que entrou neste lugar nesta noite, entregue sua vida a Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte esta noite. Permita-me em 2 rápidos relatos. O pastor estava no culto ar livre na praça falando de Jesus ser o caminho. E os meninos passaram o caboto, pararam ali. Ei, pastor, qual que é o caminho para o inferno? Ele disse, esse que você está, meu filho. E aquele negócio, é o famoso que nada, né, Renan? Trazendo para os dias de hoje. E os meninos desceram a moto, quando viraram a esquina, tinha uma carreta parada, e morreram instantaneamente. Segundo o relato, rapidamente, já não em tom de zombaria, passava em frente do templo um senhor, olha lá, diáconos. Ei, diácono. Passava em frente do templo, aquele senhor sempre. E os diáconos, o senhor não quer entrar no culto? O diácono tem essa função também, viu? Passa uma pessoa, ele é um evangelizador nato. O senhor não quer entrar, assistir um culto conosco? Pode estar de bermuda, pode estar de chapéu, de camiseta, não tem problema, viu? O dia que alguém precisar ficar certinho para entrar na casa do Senhor e aceitar Jesus, então não precisava nem de salvação mais. E aquele dia, aquele senhor entrou naquele culto e aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. E na madrugada, em torno de umas 4 horas da manhã, ele faleceu e partiu para a eternidade. Daquela noite foi a última oportunidade. Eu não estou falando isso para mexer com o teu emocional, mas nós sabemos a guerra que é quando um apelo é travado. A guerra, porque as trevas não querem nunca que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Mas o Espírito Santo fala ao teu coração, convencendo você do pecado, da justiça de Deus, o juízo divino. Queres tu nesta noite aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu vou encerrar o apelo, mas faço mais esta vez. Queres tu entregar sua vida a Jesus? Que Deus lhe conceda uma próxima oportunidade. Em pé como estamos ao encerramento.
Meus irmãos, segue a semana na sua normalidade. A oração matutina das 5 às 8. Eles estão me avisando, o Diácono César, a turminha, que a cantina aí em prol do Congresso dos Varões, tem aí uma cantina após o culto, tá bom? E aqui no salão, os nossos amigos, visitantes, este salão está aqui, ó, ao lado no administrativo. Passe com a tua família lá, eles sempre vendem um salgadinho maravilhoso, tá bom? Irmão Anísio Macedo. Ei, Barício, cadê o Barício? Hoje tá, maravilha. Vamos. Hã? Como que não tá? Tá aí sim. Só não tocou um trombonão dele hoje. Irmã Jennifer Gabriele Fernandes Correia. Tá aí, irmã Jennifer? Maravilha. Irmão Antônio Pedão. Tá aí, irmão Pedão. Irmã Flaviana Rosa de Oliveira. Cadê a irmã Flavinha? Ai, irmã Flavinha. Ana Maria Cobras Silva. Cadê a irmã Ana? Max, cadê a irmã Ana? Hoje não tá? Deus é bom. E o Sérgio Veteve Júnior. É o filho do bom Sérgio, né? Maravilha, vamos orar. Feliz aniversário, juntos com você, muitas felicidades, muitas bênçãos do céu, que Deus resplandeça em vós a sua luz e toda a sua vida. Bem feliz vós estar com Jesus. Deus te guarde e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graça pelo aniversariante, Senhor, por mais essa primavera, Senhor. Continua abençoando, dando graça a teus filhos, Senhor. Continua, Senhor, derramando bênçãos sobre as vidas deles, Senhor. E que tenha muitos e muitos anos de vida. Também a tua igreja, Senhor, despede em paz para a glória do seu santo nome, dando uma semana abençoada para nós. É que eu te peço e te agradeço no nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor Osmar está me fazendo bem a lembrança. Esse final de semana, nós temos lá Cruzada Evangelística, lá no setor 3IP, 18 e 19, ali na Praça dos Amoreiras. Não, Praça Primavera, né? E no domingo, pela manhã, é isso, pastor Osmar? Pela manhã é a cruzada lá na Praça dos Amoreiras. Sendo assim, nós vamos então suspender a Escola Bíblica Dominical este domingo, para que todo o campo esteja aquela cooperação maciça lá. E aí, na quarta-feira, dia 23, o pastor Osmar nos ministra a aula, tá bom? Essa semana, oração das 5 às 8, a oração matutina, segue os ensaios da normalidade. Quarta-feira, o culto de ensino. Vem se alimentar com a palavra de Deus. Quarta, retornaremos. Quarto passado foi a EBD. Quarta, retornaremos o ensino lá dentro do capítulo 15 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Amém, meus irmãos? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos juntos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. A Santa Ceia, quem não tomou ontem, sentem-se aqui onde era a mocidade. É a mocidade. Pastor Osmar, presbítero Dirceu, presbítero Arceu, pastor Osmar estarão servindo a ceia do Senhor para os que não puderam tomá-la ontem. A cantina está lá fora esperando no lar, tá bom?